A ideia aqui do programa foi, na verdade, meio obra do acaso. O projeto inicial tinha a ver com uma rádio comunitária da Universidade Estadual de Maringá, na verdade, da Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Maringá. Eu trabalho na Universidade Estadual de Maringá. E essa associação, que não era um sindicato, tinha autorização para uma rádio comunitária. E nessa rádio comunitária existia alguns professores que tinham ali horário. Eu, um desses professores. E o programa se chamava Fahrenheit. Fahrenheit, qual que é a alusão, né, ao filme do François Truffaut. Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 é a temperatura que o papel pega fogo. Ou seja, imaginando um futuro em que os livros fossem proibidos e algumas pessoas do Estado, né, representantes das forças de segurança, ficção científica, é claro, ficassem encarregados de queimar livros onde fossem encontrados. Aí tem a história, né? E o filme é chato, realmente é um filme bem chato, o livro eu não conheço, mas o programa tinha esse nome, já que o programa dizia respeito a livros e também a outras coisas. Depois de um tempo, isso foi transferido, essa rádio acabou, foi transferido para a rádio da universidade, a Rádio UEM FM, e é um projeto de extensão também, formalmente é um projeto de extensão. O nome foi modificado, bibliofonia, né, diz respeito a som, diz respeito a livros, e a ideia não são, apesar de serem muito frequentes, livros de literatura, ser muito comum esse assunto no programa, não é exclusivo sobre isso. Há muitas edições culinárias, livros sobre qualquer aspecto, sobretudo livros, como é dito no slogan. Inicialmente, uma coisa prática, assim, de como cada um lê de um modo, tem as coisas mais variadas, a frequência de leitura varia de um para outro, tem coisas do tipo, que você vai encontrar 1001 livros para ler antes de morrer, um livro estranho, né? Porque, do nosso ponto de vista, não é possível ler praticamente isso. 1000 livros numa vida já é muito, né? Eu vou ler, ao invés de ler 3000, vou ler apenas 1000 que eu gosto. Não. Mas são detalhes que em uma outra edição já entrou como assunto. Aqui o ponto inicial, assim, que tem a ver com a minha formação. Eu sou sociólogo, a minha formação, um ponto mais alto é de doutorado em antropologia, então eu sou antropólogo também. Raramente entram livros da minha área, como se pode observar pelas edições. Muito por literatura, mas isso não quer dizer que seja a minha especialidade letras, pelo contrário. O meu interesse frequente por literatura, e não exclusivo no programa, tem a ver com as ideias que você tem em literatura. Ideias, inclusive, que às vezes não existem nos livros de sociologia ou antropologia, mas você vai encontrar em livros de literatura, em Moby Dick e muitos que já entraram em edições antigas. Um detalhe curioso, me parece curioso, que a uma certa altura, um pouco antes, no início dessa segunda fase do programa, de que existiam os livros que eu havia lido na minha área e outros livros de outras áreas também. Mas isso é suficiente para você alimentar um programa sobre livros até um certo ponto. Uma hora terminaram, né, os livros que você havia lido. Por aquela época também, um momento bem... ficou fixado na minha memória, eu comentando com a minha filha, falei assim, eu devia ler Moby Dick, um livro enorme, né? Sugeri ela que lesse o livro Moby Dick, mas eu mesmo não havia lido Moby Dick. Aí, resultado, né? Esse foi o começo de uma fase mais sistemática. Porque você tem que ter disciplina para ler. Esse é o detalhe, né? É muito fácil você fazer de conta que leu alguns livros. É a coisa mais fácil. Inclusive, existem livros explicando não de piada, mas a sério, como fazer de conta que se leu livros. Mas não era essa a minha intenção. E nisso que eu observei que o meu conselho para que a minha filha lesse o Moby Dick era o conselho dado por alguém que não havia lido o Moby Dick,
Foi o problema. Li Moby Dick, acho que ela não leu até hoje, fez outro detalhe, e eu passei a ler com frequência, ou ler de forma mais sistemática, e a partir de certo momento, ler em função do programa. Mas, observando as edições, não é sistematizado, não segue nenhuma linha. É quase que um livro puxa o outro. O Machado de Assis está ligado a quê? Aos livros do Machado de Assis, e que tem relação com a Anatole France, que tem relação com Guy de Maupassant, que tem relação com editoras, e assim é meio ao sabor do acaso. Mas essa leitura mais sistemática tem a ver com isso de se manter uma certa frequência, uma certa disciplina, que no nosso caso vai raramente além de 3 livros por mês. Isso é possível. Você for na linha de coisas que eu considero absurdas pela internet, 500 páginas por dia, ninguém lê isso, não é possível. Ou zerar bibliotecas quando se está em viagem também, isso não é possível. 1001 livros para ler antes de morrer, é possível, mas é questionável, né? Muito além disso. Enfim, essa é a trajetória do programa. E de modo que, no início, assim como no início era um programa numa rádio comunitária, passou a ser um programa, uma origem, né, assim, um programa numa rádio educativa, que é a rádio da universidade, mas à frente se sentiu necessidade de que ele tivesse um complemento no Instagram, por razões óbvias, que livros, capas de livros, essa parte visual, somente capas, elas são importantes. Então, o Instagram se presta muito bem a isso. Mais à frente, porque a rádio não possui um banco, um arquivo de áudios, o SoundCloud, um podcast, onde estão todas as edições. E mais recentemente, como é aqui o caso, né, no YouTube. Algumas coisas que elas não cabem bem, que elas não podem ser bem desenvolvidas pelo rádio, nem no Instagram, nem no SoundCloud, elas se completam aqui pelo YouTube. Mas na base, no seu original, né, é sempre um programa semanal com 2 apresentações. Às quartas, aos domingos, 9 da noite, que é o horário, o melhor horário para o rádio, né? Assim, as pessoas que gostam de rádio, é o nosso caso, né? Assim, além de livros, sempre gostamos muito, achamos muito interessante o veículo rádio, esse é o melhor horário, à noite, né?